Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1. Se alguém tem dificuldade de chegar em Tiago, pega de trás para frente, conta 6 livros. E se for da frente para trás, você conta 60. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Amém? Glória a Deus. Esse Tiago aqui, ele é irmão do Senhor, ou meio-irmão de Jesus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que primeiro Jesus apareceu a Tiago e posteriormente a ele, como um espírito abortivo ou como um filho fora de época. Amém? Capítulo é o 1 mesmo, e o versículo é o 5. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Quem encontrou Hebreus é um livro depois. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler em 2 versões, numa corrigida, numa atualizada, e numa outra versão, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. A outra proposta, ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dado. Amém? Podem sentar, amados. Esta carta, ela é escrita por volta do ano 60 da era cristã. Alguns jogam para 55, outros jogam para 65, mas aqui é 60 da era cristã. E se a gente pega esta carta aqui, ela é escrita antes de todos os 4 primeiros evangelhos. Uma dificuldade que eu tinha no passado, quando eu lia Tiago, é que a sensação que Tiago estava aqui plagiando o livro de Mateus, o evangelho de Mateus, acerca de toda a narrativa de Jesus. Mas quando depois, olhando em ordem cronológica, o evangelho de Mateus, ele é escrito 70 da era cristã, é quando Jerusalém está sendo destruída pelo general romano Tito. E Tiago, ele escreve um pouquinho antes. Mas quando ele escreve também, ele está escrevendo aqui para o povo judeu, necessariamente o povo da dispersão, não é? E aí a gente vai compreender este período cronológico aqui, que faz todo sentido, da era 60, 65, porque então o Império Romano está vindo, o povo judeu está fugindo, e Tiago está escrevendo. E aqui, quando ele está escrevendo para consolar a nação de Israel mesmo, mas aqueles que já haviam professado fé em Jesus, então para os judeus cristãos, ou para os judaizantes, como alguns propõem, porque ainda, tanto Pedro quanto Tiago, eles escrevem necessariamente para este público, e depois Hebreus também, que tinha em si algumas práticas ainda da lei de Moisés, mas que em nada desconstruía a fé cristã. Pelo contrário, trazia um símbolo daquilo que de fato era a fé cristã. E ele começa propondo justamente esta pauta da sabedoria. E assim, quando a gente vai trabalhar este conceito de sabedoria, a diferença entre sabedoria natural e sabedoria que vem do alto é a primeira questão que a gente tem que levar em conta. Sabedoria natural é a capacidade de transmitir conhecimento de forma inteligente. Então é simples assim também. E quando a gente vai trabalhar a sabedoria que vem do alto, é a qualidade, é o caráter também, para receber instrução que vem da parte de Deus
E quando então trabalhando este conceito de sabedoria que vem do alto, esta sabedoria justa, esta sabedoria santa, e ela tem como objetivo específico a nossa salvação e posteriormente também a busca de levar a outros a encontrar esta mesma salvação. Ou seja, a salvação do cristão individual e a salvação do outro é a possibilidade então do que Tiago está escrevendo aqui. E quando ele está jogando para o conceito da sabedoria, irmãos, ele não está falando que o crente tem que ser intelectual. Ele não está falando que o crente tem que ser esta enciclopédia de conhecimento. Mas ele está falando que o cristão, ele tem que ser este que volta para Deus, que ignora alguns aspectos e alguns viés até mesmo da cultura secular, e busca em Deus o que de fato é sabedoria, porque há uma dissonância muito grande, um distanciamento muito grande daquele tipo de sabedoria que é proposto pelo mundo secular e o tipo de sabedoria que é buscado em Deus ou é proposta pelo próprio Deus ou como sendo uma ação do Espírito Santo trazendo para a vida do cristão. E esta capacidade de sabedoria, ela remonta todo o aspecto do temor do Senhor. Porque ainda o próprio salmista, o próprio Salomão, ele está falando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, quando ele está falando isto, é Jesus, é prudência. Então o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência, e ele vai levando justamente para esta pauta. A Bíblia sempre trabalha com o conceito daqueles que de fato são servos do Senhor, possam servir, sobretudo, com temor e com tremor, mas tendo um coração sábio. Ponto de vista de Salomão, é o princípio da sabedoria, é o temor. O temor, então, ele traz esta pauta. E aqui ele joga justamente, o próprio Tiago joga justamente o caráter da sabedoria como sendo uma instrução que vem da parte do próprio Deus para as nossas vidas e para os nossos corações. Então é alguma coisa que nunca se pode acontecer também, é pegar alguém que tem sabedoria que vem de Deus e pôr do lado de alguém que tem sabedoria estritamente secular para debater e para tentar chegar a um objetivo comum, porque não vai chocar, não vai ter liga, não vai ter conclusão, porque uma é a que vem de Deus, outra é a que se propõe neste mundo, e a sabedoria deste mundo, Tiago aqui escrevendo, ele está falando que primeiramente ela é animalesca, é do homem animal, e posteriormente ela é diabólica, mas a sabedoria que vem de Deus, ela é proveitosa, e ela conduz para um caminho bem específico, a salvação, e a consciência do temor e do tremor que se deve a Deus. E ainda voltando para este aspecto da sabedoria, eu quero trabalhar com vocês algumas propostas, mas trazendo como pressuposição desta pregação, um escritor aí do século passado, ele diz o seguinte, que a verdadeira adoração é a joia rara perdida dentro das nossas igrejas. E quando então ainda lendo isso e falando isso aqui para o Ministério de Louvor no sábado, me vem à mente que a verdadeira sabedoria também, ela é uma virtude que está em falta atualmente dentro das nossas igrejas, porque nós questionamos e nós ponderamos tudo aquilo que se traz uma pauta de sabedoria e buscamos até aquilo que nós chamamos, dentro do aspecto da teologia ou do aspecto da fé cristã, ciências pagãs ou ciências profanas para nos ajudar dentro da nossa condução cristã. E aqui, quando Tiago está escrevendo, ele está falando que não. Bom, mas para ser um bom pastor, você tem que ter um pé dentro da psicologia. Aí Tiago fala não. Você tem que ter um outro pé dentro da filosofia. Tiago fala não. Você tem que ter um pé dentro da sociologia. Ele está falando também que não. Porque a sabedoria deste mundo é para este mundo. E a sabedoria que Tiago está aqui incentivando a igreja e o povo a buscar é esta sabedoria que vem do alto. Esta sabedoria que tem a qualidade do caráter de receber instrução que vem de Deus. Então necessariamente quando se fala de sabedoria que vem do alto, ela se busca de joelho.
ela se busca na adoração, ela se busca no temor, ela se busca na consagração, ela se busca na reverência, ela se busca na pauta da santidade, ou seja, aquele que de fato traz em si a compreensão de cumprir tudo quanto o Senhor propôs por sua palavra, mas sobretudo se a palavra de Deus ainda traz alguma coisa seca, a gente dobra o joelho, a gente ora, a gente busca, a gente clama e o Espírito Santo concede. E concede, e doa, e dá. Porque a ninguém, a Bíblia diz, ele está falando, a ninguém ele traz como impropério, mas ele dá liberalmente. Eu diria que Deus está ávido de querer poder trazer e ministrar sabedoria do alto na vida e no coração de cada servo, de cada adorador, de cada cristão, para que possamos compreender como funciona de fato o reino de Deus e como funciona o mundo secular. Então não tem nenhum tipo de padrão secularizado dentro da igreja, mas o padrão da igreja, ela vem do alto. É quando a gente clama, é quando a gente busca, é quando a gente ora, é quando a gente intercede, é quando a gente tem a legalidade da palavra de Deus como regra de fé. Então isto é a sabedoria. A sabedoria que vem do alto para o cristão tem como propósito ter discernimento. Mas discernir o que? O certo e o errado, e saber fazer a escolha certa. E todos nós, buscando do alto, a gente vai ter discernimento do certo e do errado, e saber fazer a opção certa. Se tem o certo e o errado, e se nós somos servos daquele que é todo santo, todo poderoso, e que tem santificado um povo, e que tem protegido e guardado um povo, então a nossa proposta é ignorar o que é errado e é praticar o certo, o correto, porque isto é o que nos leva de fato a estarmos celebrando e adorando o nome santo daquele que nos amou primeiro. É uma proposta, e assim temos em nós a compreensão do certo e do errado. Temos que ter em nós também a compreensão do ético. Quando se fala éticos, irmãos, esta palavrinha está falando do modo de vida, padrão de vida, etos, o que você tem feito como cristão, como você tem agido dentro da sua fé, o que você tem trazido de relevante do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que possa trazer qualidade para a sua vida. Quando você também está tendo este discernimento, não só também do ético, mas te joga para o contexto daquilo que é espiritual e para a vida eterna, tanto minha quanto do próximo. Então buscar sabedoria, buscar discernimento do certo e do errado, é optar pelo ético, é optar pelo que é espiritual, é optar pela vida eterna, é optar pela graça do Senhor Jesus, que nos tem chamado e que nos tem proposto uma condição única e exclusiva: vivermos para o reino da sua glória. Isto é sabedoria. Esta sabedoria, ela vai de encontro a tudo quanto o mundo propõe, tudo quanto o mundo confessa, porque a sabedoria de Deus, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, ela é loucura. A palavra da cruz é loucura para os que se perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então aquilo que nós trazemos como sabedoria, o mundo refuta como loucura. Aquilo que o mundo traz como sabedoria, Deus refuta como loucura. Mas se somos filhos de Deus, devemos ter esta compreensão: tudo aquilo que para Deus é loucura para nós também. E tudo aquilo que para Deus é sabedoria, deve ser sabedoria para nós também, pois somos servos do Senhor. E ainda mais à frente, no capítulo 2, no versículo 6, Paulo ainda falando, na verdade, entre os perfeitos falamos de sabedoria. Quem é perfeito? Quem foi aperfeiçoado para toda boa obra? Quem foi santificado? Quem foi restaurado? Quem foi regenerado? Senão aqueles que professam o nome de Jesus, senão aqueles que caminham
por esta senda do Evangelho. Na verdade, entre os perfeitos falamos de sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, porque todo mundo passa, todo tipo de império, todo tipo de poder, todo tipo de principado, todos os reinos passam. A sabedoria de Deus é alguma coisa totalmente diferente, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, o próprio Deus na eternidade passada, antes de estar começando a criar céus e terra, Ele já estava aqui preordenando nos séculos passados a sabedoria para que aqueles que são servos, para aqueles que são adoradores, para aqueles que são cristãos, pudessem andar por elas para que fosse glorificado, ou para a nossa glória, para compreender que nós somos diferentes deste mundo e não queremos nos igualar a nada. A nada. E Jesus está falando, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É simples. E depois ele mostra quais são as estruturas do mundo. E depois ele está mostrando qual é a estrutura do próprio reino de Deus. O sábio, ele sabe o momento certo de falar, mas principalmente, ele sabe o momento certo de ficar calado. Jesus, quando ele tem de confrontar um fariseu, ele confronta. Mas a ironia é que quando faz pergunta para Jesus que remonta à idiotice, ele cala. O Espírito Santo habitando em nossas vidas, ele sempre vai pôr a palavra certa na hora certa, e sempre ele vai nos silenciar no momento certo também. Essa máxima do mundo de que quem cala consente, é do mundo, porque dentro da igreja, a Bíblia está falando que até o tolo, quando se cala, passa-se por sábio. A sabedoria que vem do alto, ela nos joga justamente para isto. O sábio sabe discernir entre o bem e o mal, o sábio sabe discernir bem todas as coisas, o sábio usa de sua sabedoria para o bem-estar dos que o cercam. Então, se você é alguém que tem buscado sabedoria do alto, todos que estão à sua volta, com certeza, eles sentem prazer de estar à sua volta pelo simples fato de você estar recebendo aquilo que é do alto. Ou seja, sabedoria. E traz bem-estar. O homem sábio, a mulher sábia, o jovem sábio, o adolescente sábio, aqueles que de fato caminham pela proposta da santificação, da obediência à palavra do Senhor. Não é esbanjar sabedoria, é viver sabedoria. É ter uma questão ética acerca da sabedoria. É saber adorar. Pessoas fogem de pessoas que não demonstram ou que mostram a falsa sabedoria, por exemplo. Mas pessoas se acercam daqueles que recebem do alto esta sabedoria. Jesus, ele não andava só. Onde ele chegava, a multidão estava em volta. No momento de ser indagado ali para apedrejar uma mulher, ainda o povo estava questionando sobre ele, ou questionando ele sobre o apedrejamento daquela mulher, e ele poderia fazer um discurso de defesa daquela mulher, um discurso apologético, mas a Bíblia diz que ele cala, ele fica silencioso, ele começa a escrever no chão. De repente ele abre a boca, olha para o povo, e ele dá uma palavra de sentença: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Continua a escrever. Sai um, sai outro, sai o terceiro, sai a multidão. Ele levanta a cabeça, a mulher está só. A pergunta é muito simples: cadê os teus acusadores? Foram-se todos? Jesus, olha, não te condenaram? Não. Nem eu te condeno, agora você vai e não peca. Então a sabedoria é justamente isto, irmãos, é a capacidade de usar a palavra no tempo certo,
Mas qual é o tempo certo? Aquilo que eu presumo ser o tempo certo? Não. Aquilo que Deus propõe como sendo o tempo certo. Porque se ela vem do alto, ela vem de Deus. E se ela vem de Deus para o meu coração, com certeza é no momento ápice que o Espírito Santo então abrirá a minha boca para que eu possa pronunciar, para que eu possa ser atrativo, para que eu possa trazer bem-estar, para que eu possa livrar alguém, ou para que eu possa de fato ter a capacidade de compreender a glória de Deus de uma forma que talvez ainda não tenha percebido, não é? Então o sábio sabe discernir os mistérios ocultos da sabedoria de Deus, é o que Tiago está escrevendo aqui. Então tem todo um contexto que talvez para muitos ainda está oculto, mas estes que de fato buscam sabedoria do alto, o próprio apóstolo Tiago, ele está falando justamente sobre esta proposta, e depois Paulo está falando sobre esta proposta de estar revelando aquilo que estava oculto. Ou seja, que está oculto é para ficar oculto ou para ser revelado, não é? É para ser revelado, mas de que forma? É quando eu esmiunço, quando faço a pesquisa e quando faço tratado científico, ele está falando não, quando eu adoro, porque é mistério, é de Deus, não se atesta cientificamente. É quando um cristão é cheio do Espírito Santo, é quando outro cristão glorifica a Deus, e aí quem está perto não entende nada, porque está fazendo tanto barulho dentro da igreja. É quando o outro começa a transbordar em línguas por estar compreendendo os mistérios de Deus na sua vida, no seu coração e na vida da igreja. Isto é sabedoria, irmãos. Assim, para todos, a sabedoria é alguma coisa que está proposta para toda a igreja. E se você quer compreender, se tem pessoas fugindo de você quando você chega, é simples, está faltando sabedoria do alto. E se você quer compreender que você chega e todos se acercam de você, também é simples. É porque é bom estar perto de você, porque tem algo de Deus na sua vida e no seu coração. Não temos razão, e sequer queremos ter razão sobre todas as coisas, mesmo porque chega um momento que você tem que fazer opção. Você faz opção em ter razão, você faz opção em ter Cristo. E se faz opção em ter Cristo, você vai buscar o que é do alto. E o que vem do alto não é razão, é sabedoria. Quando ainda no Parque Ateneu, morando por lá, a compreensão da maioria das igrejas que ali estavam naquela época é que você nunca pode pedir sabedoria a Deus, porque Ele vai te dar luta. Porque Deus não dá nada teórico. Ele vai te fazer sofrer para compreender o processo da sabedoria. Eu ficava questionando, mas Ele está mandando eu buscar do alto. Pode vir algum tipo de luta do alto? Não é? Eu ficava questionando isto, e questionava, mas é bom até questionar isso também. Mas a compreensão, se de fato somos cristãos, o somos porque somos sábios. Fizemos uma escolha certa. E esta escolha certa nos trouxe a possibilidade de estarmos aqui. Então, para todos nós, chega um momento em que haveremos de decidir em ser sábios ou continuar vivendo uma vida simplória, uma vida sem significância, uma vida medíocre e dúbia. E Tiago está falando que você tem que buscar esta sabedoria do alto e sem duvidar, porque aquele que duvida é inconstante, é semelhante às ondas que são agitadas pelo vento, vai de um lado para o outro, e aqui não pode ter inconstância na vida do cristão, tem que ter uma continuidade, um continuismo. Se eu estou aqui para louvar e adorar o nome santo do Senhor, é para louvar e adorar o nome santo do Senhor. E se a Bíblia fala, olha, o mar abriu, eu creio, é palavra de Deus, irmãos. E se a Bíblia fala, e os mortos ressuscitam dentro, e os que esperam em Cristo ressuscitarão dentre os mortos, eu acredito. E a igreja, ela vai ser transformada e arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares, eu acredito. Porque esta sabedoria que vem do alto testifica das coisas que são do alto. Então, se alguém falar, olha, mas não tem prova científica, eu não preciso de prova científica. Fé não se atesta com prova científica. Fé se atesta na presença daquele que pode, de fato,
fazer com que a minha fé possa ser alguma coisa que venha por dom ou que venha pelo próprio Espírito Santo para que eu possa crer no sobrenatural. E se é sobrenatural, é sobre matéria. E se pautas científicas cogitam a matéria, a gente está um pouquinho acima. Tentem compreender isto. Bom, mas isto aqui não pode, não tem base, não tem cabimento, não se explica, não é? A gente não aceita, não tem nenhum tipo de estudo que comprove. Isto é para quem está lá fora. Para os que estão aqui dentro, isto aqui atesta, isto aqui traz veracidade, porque é o Espírito Santo que está confirmando e aplicando todos os dias no nosso coração, e à medida que passa e a aplicabilidade daquilo que é a palavra de Deus vem para os nossos corações, cada vez mais estamos convictos de que de fato o Senhor tem operado no meio do seu povo, de fato o Senhor tem levantado homens dotados de sabedoria do alto, de fato o Senhor tem levantado uma igreja que é composta por crentes, por servos, que tem buscado sabedoria do alto e não quer outra coisa senão sabedoria do alto para trazer e para tratar acerca daquilo que se celebra aqui. Bom e secular, cada um tem a sua vida secular. Você tem que ir ganhar a vida mesmo. Mas aquilo que você faz lá fora, você deixa lá fora, e quando você chega aqui, você chega para fazer uma outra coisa, que é adorar e servir e compreender os mistérios insondáveis de Deus. Bom, e se aquilo que eu faço lá fora serve aqui para a igreja, por exemplo, faz aqui dentro. O que a gente tem para fazer aqui, irmãos? Tem que remendar uma parede, tem que trocar vitrô, tem que pôr piso aqui na salinha para servir de despensa da igreja, tem que lavar o templo, tem que vir fazer um bocado de coisa. E tudo aquilo que você aprendeu a fazer lá fora, você tem de compreender que você aprendeu a fazer lá fora, mas porque o Senhor permitiu. Porque à medida que você faz lá fora, e é útil lá fora, e é necessário fazer aqui dentro, você faz. O que você não tem que trazer aqui para dentro são questionamentos de ideias e fábulas profanas, por exemplo, é o que Paulo está escrevendo a Timóteo. Foge destas coisas, mas vive uma vida de santidade, vive uma vida de temor, e compreenda que se o temor é o princípio da sabedoria, deixa eu temer a Deus, deixa eu guardar a palavra de Deus, deixa eu viver a palavra de Deus, deixa eu estar na presença de Deus. Ainda que todos não compreendam, eu estou compreendendo, porque se de fato o Senhor está me visitando, é algo somente para mim. Se está visitando a todos, então todos vão te compreender. Compreendem isto? Choramos por coisas que deveríamos estar alegres. Nos alegramos por coisas que deveríamos estarmos entristecidos. E daí a gente fala, mas isso é um questionamento que pondera e que traz um argumento de sabedoria. Aí Tiago vai fazer a simples pergunta: é do alto? Veio de Deus? Veio do Pai das luzes? Se você responder não, ele vai falar, então não serve. É o que a Bíblia está falando, irmãos. Então, 3 tipos de sabedoria nos dias de Tiago que a gente vai compreender em todo o Novo Testamento, é que tinha a religião judaica que pregava um tipo de sabedoria para a salvação, tinha a cultura grega que pregava um outro tipo de sabedoria mediante o conhecimento filosófico, e tinha a fé cristã que pregava sabedoria mediante a busca do alto, ou seja, um pregava a religião, o outro pregava totalmente um estudo científico pautado em cima de padrões, e a outra consciência era de Deus. Fazer o quê? Dobra o joelho e vai orar, busca a sabedoria do alto. E daí? Daí que se você busca do alto, você sobrepõe a religião judaica, você sobrepõe o pensamento filosófico, e você vai atestar a glória de Deus tanto para um quanto para o outro. E daí, judeus se convertiam a Jesus
pessoas que estavam voltadas para o segmento filosófico convertiam a Jesus. Dois segmentos bem profundos aqui eram os estoicos e os epicureus, nesta época principalmente, e aqui Paulo vem desconstruindo toda a estrutura filosófica deles, empurrando a fé cristã, anunciando a sabedoria do alto para os judeus também. Aí Paulo está escrevendo: olha, quando eu estou falando da cruz, é loucura para uns, é insanidade para outro, porque o povo judeu busca sinal, o povo grego busca sabedoria, mas nós pregamos Cristo. Loucura, que escandaliza, mas para nós que somos cristãos, é poder de Deus para a salvação. E é isto que a gente vive, é isto que a gente prega. E se a igreja levar mais 21 séculos para frente, antes de Jesus vir buscá-la, ainda assim aqueles que são fiéis à palavra vai estar anunciando esta mesma palavra, esta mesma verdade, esta mesma prerrogativa para alcançarmos a salvação. A fonte da nossa sabedoria, ela é recebida do alto, ela é dada por Deus. Quer ser sábio, vai orar. Quer ser sábio, vai ler a Bíblia. Quer ser sábio, vá temer a Deus. Quer ser sábio, faça alguma coisa que de fato ateste a sua condição de temor a Deus e de serviço prestado a Ele. Isto é sabedoria, irmãos. Não tem nenhum tipo de discurso que vai quebrar esta estrutura. A aquisição da sabedoria dentro do nosso meio acontece quando você dobra o joelho, quando você clama a Deus, quando com fé você clama sem duvidar, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é assolada de um lado e agitada de um lado para o outro. A sabedoria que recebemos do alto, ela tem por objetivo saber aperfeiçoar a nossa salvação com temor e com tremor. A sabedoria que vem do alto serve para redimir este mundo que está por aí perecendo. Porque o mundo está cheio de culturas, e todas elas conflitantes. E dificilmente alguém quer abrir mão da sua cultura em detrimento da outra. E de repente vem o Evangelho, e você tem sabedoria do alto, e você anuncia o Evangelho para estes que estão aí militando em cima de sabedorias estritamente naturais, viés ideológicos e coisas assim que a gente já conhece e que está acompanhando o tempo todo. De repente vai chegar à conclusão de que sim, olha, tudo que a gente cogita aqui é só ideologia e é estritamente humano. Mas quando se ouve do Evangelho, não é ideologia e não é estritamente humano, vem do alto. E se vem do alto, com certeza corações se convertem. Porque o mundo ainda não está convertido para Cristo, irmãos. Porque aqueles que supostamente são sábios estão se acovardando dentro de igrejas. Não tem coragem de proclamar, não tem coragem de anunciar, não tem coragem de falar que o Senhor salva, não tem coragem de falar, olha, Jesus, Ele pode curar a sua enfermidade e resolver os seus problemas. É por isto. Mas nós não somos estes, não é? A sabedoria que recebemos do alto tem o objetivo de aperfeiçoar a salvação, como eu falei para vocês, redimir o mundo. E Provérbios capítulo 11, versículo 30 diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas. Quem sabe o resto deste versículo? Sábio é. Pois é. Eu estou sendo tolo. Nós estamos sendo tolos, porque o mundo está perecendo e nós não estamos fazendo nada. Culturas estão tentando tirar tudo aquilo que as nossas crianças recebem
de informação das famílias para prejudicar a estrutura da família e da própria anatomia da criança, e nós estamos aqui de braços cruzados. Cadê a sabedoria? O que ganha almas, sábio é. Assim, queridos, o mundo está aí, nós estamos aqui. E a sabedoria dada por Deus está disponível para resgatarmos os que estão perecendo neste mundo. Talvez seja um momento de a gente compreender que é tempo de, resguardando as devidas proporções, não é? Ainda sairmos por aí para anunciar o Evangelho, mesmo em tempo de pandemia, com todo o protocolo, com toda a segurança. Tem gente aí tentando se matar, tem gente aí que se matou, nunca ouviu falar de Jesus, e se ouviu, não teve encontro genuíno com Jesus, não professou fé, e a gente fica aqui, braço cruzado, está frio, gostoso, pandemia, xizinho numa cadeira, aí você passa para outro, xizinho, passa para outro, 1,5 metro de distância, todo mundo de máscara, a gente tem que ficar resguardado, né? E o mundo não está resguardado, está perecendo. E nós temos a palavra de sabedoria. Bom, mas eu vou falar de prolegômenos, propedêutica. Não, você vai falar: Jesus te ama, Jesus te salva. Simples. Tenho que escrever um artigo científico? Não. Você tem que falar para ele: leia a Bíblia. Se você não der conta, eu leio com você. Você pega um médico que é culto, dá a Bíblia para ele ler. Se não tiver um crente do lado, ele não vai entender nada. Nós temos e seguramos. E fechando esta mensagem, irmãos, você não deve ser sábio para discutir assuntos irrelevantes, mas você deve ser sábio para resgatar vidas que estão perecendo neste mundo e arregimentá-las para dentro do reino de Deus, para a igreja. Você é sábio? Você quer ser sábio? Você precisa ser sábio? São 3 questõezinhas. Pedir sabedoria para levá-la ao carente deste mundo é a missão de cada um de nós. Ou vocês pensam que quando Jesus está falando agora, portanto, ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, ele não está falando antes que estes são revestidos do Espírito Santo. E se é revestido do Espírito Santo, é sabedoria do alto, porque senão você não logra êxito na mensagem do Evangelho. E o mundo está carente, e nós estamos preguiçosos. E quero findar mesmo propondo que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, que tentamos nos ocupar demasiadamente com coisas dentro da igreja e esquecemos totalmente daqueles que estão perecendo lá fora. Amém? Glória a Deus. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.